aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em teu altar o meu viver. Oh, oh. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. No caminho existem rosas, espinhos também. É só você esperar o tempo do Senhor. É, com certeza a vitória vem. Circunstâncias e momentos não são a favor. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma ótima tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, você que nos ouve exatamente em vários bairros do município da Serra, a você que está conectado pelo site www.radiopopular.net.br, a você que nos ouve e também nos assiste pela Web TV, um abraço, uma ótima tarde de quarta-feira, horário de verão brasileiro, 17h58, exatamente, estamos à véspera de um feriado tão importante para mim quanto para você. Simplesmente, Natal não é só para bebedeira, não só para festa, não só para churrasco. Natal é uma festa muito melhor e muito maior do que você imagina. Natal é exatamente aonde nós comemoramos o nascimento do rei, o nascimento daquele que até hoje governa todo o planeta Terra. Não só o planeta, mas tudo que há dentro dele. É do vento até a sua vida, até a minha vida. Por isso, convido você sempre, se você puder, exatamente quando você estiver festejando o seu Natal, não esqueça de que nesse dia nós estamos comemorando alguém que está nascendo. Mas não podemos esquecer que esse alguém nasceu, cresceu e morreu por mim e por você. Por isso, o que você estiver fazendo, procure fazer sempre na ordem e na decência. Procura sempre fazer para agradar a Deus em primeiro lugar. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, eu quero mandar um abraço em geral, porque nós estamos um pouquinho meio atrasado na nossa entrada, exatamente da abertura do programa. Nós estávamos fazendo uma manutenção lá em Vitória, exatamente junto com o meu amigo Cleito, que eu acredito que já deve ter chegado lá em Novo Horizonte, aonde estamos retransmitindo o programa Falando de Jesus para as comunidades locais. Então nós estávamos lá e chegamos aqui na correria, deu tempo de nós colocarmos toda a nossa programação inicial e exatamente deu tempo de nós fazer a nossa conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Educadora Talento, Rádio Popular Estúdio 2, Rádio Popular Estúdio 3. Convido você a partir deste momento a emprestar o seu ouvido, a você abrir o seu coração para você ouvir e para você deixar que a palavra de Deus possa entrar exatamente no seu coração para que nós possamos
entender o que Deus quer nos dizer nesta quarta-feira. Deus sempre tem algo a nos dizer. Queira o dia de sol, queira o dia de chuva, queira o dia de sol, queira o dia de calor, queira o dia, não importa. Deus sempre tem uma palavra para mim e para você. Mesmo que ela às vezes pode ser dura, mas pode ter certeza que ela é abençoada. Porque não adianta às vezes falar palavras mansas e de repente você não aproveita nada, e você não aprende nada, e você não edifica nada. Às vezes a palavra de Deus ela é dura realmente para nós, mas para aqueles que querem servir, aqueles que querem procurar fazer aquilo que é certo, a palavra ela é bem-vinda e abençoada. Agora na Serra são 18h01, o mensageiro já chegou, ok? Já percebi que ele já chegou, então não vamos perder tempo, vamos ganhar tempo, porque o tempo mais precioso é a palavra de Deus, que daqui a pouquinho você vai estar ouvindo com certeza. 6:02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quero cumprimentar a todos nesta tarde com a paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento, que está participando do momento Falando de Jesus, do momento onde nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Só não desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, mas também uma boa tarde a todos no finalzinho de tarde, praticamente já cair do céu para iniciar a noite, o sol para iniciar a noite. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a incumbência de trazer a palavra do Senhor, para trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que eu creio que determinante qualquer circunstância que for, se fala da palavra do Senhor, é bênção para nossas vidas. E circunstância, o que aconteceu, o que vier falar para nós diante da Bíblia, quando se fala de Jesus, quando se fala de Deus, quando fala da palavra sagrada, da Bíblia sagrada, a Escritura de Deus que o Senhor deixou para nossas vidas, é bênção, é fortalecimento, é conhecimento, é capacidade, é crescimento, é força para que a gente possa seguir em frente. A Bíblia para nós, a palavra do Senhor, é uma regra para que nós possamos cumprir, para que possamos seguir o caminho de Deus em retidão, com santidade, a cada manhã e a cada dia. Tudo que a gente procurar e quiser, se a gente procurar, nós vamos achar diante da palavra, porque tudo está neste livro. Tudo o Senhor deixou para nós escrito para que a gente possa acompanhar, seguir o caminho dele, para que a gente possa chegar à salvação.
Mas nessa tarde eu quero aqui a todos os bairros, a todos os ouvintes neste momento, a cada um os ouvintes de carteirinha, claro que tem, eu quero deixar um abraço, a paz do Senhor a todos, uma boa tarde, aqueles que não perdem esse programa, não perdem este momento para ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, louva o Senhor Deus pela tua vida que está ouvindo nesta tarde esta palavra, não só hoje, mas todos os programas, a todos os dias, ouvindo a palavra do Senhor, sobre esse canal de Deus que é essa rádio. Mas sem mais delongas, vamos diretamente à palavra do Senhor, que o Senhor Deus tem deixado para nós. Eu creio que Deus vai falar no teu coração nesta tarde. Mas antes eu quero fazer uma oração pela tua vida, uma oração que eu faço a Deus, eu quero pedir a Deus sobre a sua vida, que Ele venha multiplicar sobre a sua vida bênção, que a sua salvação possa ser garantida diante do Senhor. Eu quero orar agora ao Senhor, a todos os ouvintes, a quem está pela internet, pela web TV, a todos os bairros, aonde que está alcance essa rádio, a este som, não só aqui no estado do Espírito Santo, mas em todo o Brasil, a todo o mundo. Eu creio que tem pessoas ouvindo e precisando ouvir uma palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que o Senhor Deus, Ele preparou essa tarde para falar contigo. O Senhor Deus, Ele te escolheu neste momento para que você possa ouvir a palavra do Senhor, para que você possa sair confortado e alegre diante do Senhor. E nessa tarde eu quero dar início a uma oração pela tua vida. Você que pode, só encurva a sua cabeça, ou até mesmo fecha os teus olhos, onde você estiver. Se você não puder, também só leva o seu pensamento diante do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai querido, nessa tarde eu quero aqui estar orando, Pai querido, pelos ouvintes, nessa tarde que estão ouvindo, Pai querido, que estão esperando, Pai querido, esperando ouvir alguma coisa, ouvir uma palavra, ouvir algo que sai, Pai querido, do Senhor, da palavra do Senhor para a vida deles. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor Deus possa abençoar a vida deles. Deus, que o Senhor Deus possa estar com eles, Pai, em momentos difíceis. Deus, porque hoje nós olhamos pelo mundo, olhamos por qualquer lugar, é difícil achar alguém, Pai, verdadeiramente, que tira um tempo, Pai querido. Tem muitos ainda que não quer, Pai querido, tirar um tempo para ouvir a Tua palavra. Mas eu louvo a Deus por essas vidas que estão neste momento para ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor Deus, o meu pedido nesse início de tarde, nesse início dessa ministração dessa palavra, que o Senhor Deus possa abrir o coração deles e eles ouvir a Tua palavra. Não só ouvir, mas praticar, colocar essa palavra sobre o teu coração, sobre a tua vida, para conhecimento e para crescimento e para a salvação da sua vida. Deus, em nome de Jesus, abençoa a todos nessa tarde. Amém. E hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, ao nosso coração. Uma palavra que tem falado comigo muitos os dias, não só hoje, mas ao decorrer do tempo, o Senhor Deus, Ele tem falado sobre essa palavra em meu coração. E essa palavra que nós vamos estar hoje escutando, que eu vou estar hoje passando para vocês, é Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, o 13 e o 14. Nós vamos falar sobre o capítulo 29, mas eu quero ler só o 11, o 13, 11, o 12, o 13 e o 14 para a sua vida. Eu creio que uma palavra que vai em encontro do teu coração. Eu creio que uma palavra que Deus vai falar contigo. No momento que você está passando, no momento que você está precisando, Deus, Ele vai te confortar. Deus, Ele vai ao teu encontro. Deus, Ele vai te dar uma palavra de força. Deus vai te dar uma palavra hoje, nesta tarde, para que você possa seguir em frente, não desanima. E que nós diz para nós hoje a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que espereis. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos,
Congregai-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Só até aí. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, vamos falar hoje sobre o povo que foi a cativeiro, sobre um povo que por ter se afastado, por ter largado a Deus, um povo por um momento ter abrido mão de Deus, um povo que se bandeou para o outro lado, um povo que preferiu adorar os outros deuses, que seguia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o maravilhoso, como diz lá em Isaías, o profeta Isaías, diz para nós que ele é conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte, isso tudo é ele. Então nós vemos que aquele povo, o povo judeu, o povo israelita, aquela nação, se afastaram do caminho do Senhor. Aquele povo estava se bandeando para o outro lado. Aquele povo não queria saber mais de seguir os caminhos do Senhor. Aquele povo só queria verdadeiramente adorar aquilo que só trazia bem para eles. Aquilo que eles achavam que era bom, mas não era bom. Aquilo que achava que estava certo, mas não era o certo. Aquilo que eles achavam que estava tudo bem, tudo tranquilo, não tinha nada a ver, mas tinha tudo a ver. Porque muitas pessoas hoje pensam assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver sim. Porque quando você sai do caminho do Senhor, meu querido, quando até mesmo você está, depois sai, ou talvez você não está, fica mais difícil as coisas em nossas vidas, porque Deus, ele que vem nos surpreender, Deus que não vem nos capacitar. No momento de fraqueza, o apóstolo Paulo diz que no momento fraco, aí que eu sou forte. Paulo ainda diz mais que o seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Então nós vemos que quando estamos sem Deus, sem estar no caminho do Senhor, não temos saída, não temos escape. Mas quando estamos no caminho do Senhor, pode até me enfraquecer, pode até mesmo desanimar, pode até mesmo ficar triste, angustiado. Mas o Senhor, em meio à sua fraqueza, Ele te fortalece. Em meio à tristeza, Ele converte essa tristeza em alegria. Não sou eu, é a tua palavra que diz. A palavra do Senhor diz para nós que a nossa tristeza se converterá em alegria. Olha que coisa boa. Então nós temos um escape, nós temos aonde se recorrer, nós temos aonde buscar, porque acabamos de ler agora, buscar-me-eis e me acharei. O Senhor Deus estava dizendo para aquele povo estava literalmente afastando do caminho do Senhor. Então Deus, ele permite que o rei da Babilônia se levanta e pega todo o povo e leva cativo, leva o exilado. Então foi permissão do Senhor. Então Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse para que aquele povo pudesse despertar e acordar para onde que ele estava indo, para onde o caminho que ele estava andando, para as circunstâncias que eles iam chegar na frente. Então Deus, ele permite que o rei da Babilônia se levanta e pega todo o povo cativo e leva cativo, destrói a cidade, destrói tudo na cidade, leva o povo tudo, fica todo mundo exilado, cativo. Então o povo começa ainda mais a desanimar e fracassar. Por quê? Porque está afastado do caminho do Senhor. E o Senhor Deus permite que ele fosse preso, levado a cativo. Então o momento que ele está passando é um momento difícil. Não é um momento fácil. Mas isso eu olho, irmãos, para nossas vidas. Eu quero que você entenda essa palavra nessa tarde. É que quando nós afastamos do caminho do Senhor, tem circunstâncias que nos chegam até nossas vidas, que vai nos trazer a mal, vai até a morte. Leva até a morte.
Porque tem circunstâncias quando a gente se afasta, quando a gente pensa que está tudo bem, que não tem nada a ver, que está tudo tranquilo, eu só vou dar uma voltinha ali e depois eu volto. Mas o interessante disso tudo é que nessa voltinha você já não pode voltar mais. Eu estou dizendo para você nessa tarde é realidade. Talvez na voltinha que você vai dar lá fora, você não pode voltar mais. Mas Deus, Ele é misericordioso. Jesus, Ele é misericordioso, Ele morreu na cruz por mim e por você. E muitas vezes nós temos chance ainda de voltar aos caminhos do Senhor. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não têm chance. Muitas pessoas passam a cativeiro. Muitas pessoas passam por circunstâncias para que ela viesse despertar e voltar para o caminho onde que ela estava. E louvo a Deus que muitas pessoas despertam. Eu louvo a Deus que muitas pessoas se levantam e voltam para os caminhos do Senhor. Mas infelizmente tem pessoas que não se levantam. Infelizmente tem pessoas que não se despertam daquilo que está passando sobre a sua vida. Muitas pessoas não se despertam daquilo que ele está vivendo naquele momento. Não se toca, não se liga. Mas Deus, Ele é misericordioso sobre as nossas vidas sempre, a quase todo momento. Ele está nos despertando. E a gente tem que tomar conhecimento e entender o despertamento de Deus para nossas vidas. Mas quando aquele povo ele foi cativo, foi um despertamento de Deus para eles, para que eles possam voltar aos caminhos de novo do Senhor. Quando aquele povo ficou 70 anos em cativeiro, quando aquele povo foi levado, a sua cidade foi destruída, foi tudo destruído, os templos, os ouros foram roubados. O rei da Babilônia levou tudo embora, deixou tudo na destruição. Deixou o povo, todo mundo cativo. Era um despertamento de Deus para eles, porque foi permissão de Deus aquilo passar, para que eles pudessem acordar e ver que Jesus, que Deus estava com eles, que Deus ainda estava dando uma chance para eles. E o Senhor Deus, ele vê que aquele povo estava cativo, vê que aquele povo passou num período na mão do rei da Babilônia. E Deus falou bem assim, começou a ver para eles que ele estava esfriando, que ele estava enfraquecendo, que ele estava entregando os pontos literalmente. Deus estava vendo que ele estava literalmente abrindo mão daquilo que ele estava passando naquele cativeiro. Então Deus começa a dizer para eles, Deus levanta o profeta Jeremias e dizendo, Jeremias, escreve uma carta lá para os exilados, lá para os cativos que estão no cativeiro na Babilônia. Escreve uma carta para eles dizendo assim, ei, se levanta de onde que você está, levanta a cabeça. Deus começa a despertar o povo no meio do cativeiro. E aquele cativeiro que eles passaram não foi 7 dias, não foi 7 semanas, não foi 7 meses, não foi 7 anos. Foi 70 anos de cativeiro. Não foi 7 horas de cativeiro, não. Foi um período muito prolongado que eles passaram sofrendo na moenda. Mas por quê? Porque afastaram do caminho do Senhor. Eu quero te deixar uma palavra para o teu coração, meu querido. Passe o que passar, mas não se afaste do Senhor. Passe o que passar, mas não abre mão daquilo que o Senhor Deus te prometeu. Não. Talvez a gente passe por uma certa circunstância, provação, abalação sobre as nossas vidas, tristeza. E nós falamos que Deus esqueceu da gente. Não. Deus, ele continua o mesmo de ontem, hoje e para sempre, eternamente. A gente que muitas vezes afastamos do caminho do Senhor, a gente que muitas vezes abrimos mão daquilo que o Senhor Deus ele tem deixado para nossas vidas.
E por isso se acarreta várias circunstâncias sobre as nossas vidas. É por isso que vem vários problemas, vários sofrimentos, tristeza, depressão, abatimento. Mas o que tudo isso está acontecendo? Porque o inimigo, o que ele mais quer é que você não tenha salvação. O diabo, o que ele mais quer é tirar você do foco. O diabo, o plano dele é que você não venha herdar a salvação, que você não venha seguir os caminhos do Senhor. Porque a todo momento ele está preparando arma para te destruir. Mas louva ao Senhor que Deus ele tem deixado uma palavra para nossas vidas. O profeta Isaías diz para nós que toda arma preparada não prevalecerá contra nossas vidas. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Mas o Senhor Jesus, ele é tremendo diante da tua palavra. Deus, ele é tremendo. Em tudo, o Senhor Deus deixa para nós um segmento. Porque ele diz para nós, resistivos os diabos, ele fugirá de vós. Olha que interessante. Resistir a ele e ele fugirá de vós. Então, o plano do diabo para nossas vidas é querer nos matar, é querer destruir toda a raça humana, é querer destruir tudo aquilo que Deus fez, desde o princípio, desde o Éden, desde lá do começo. O diabo ele tem no seu plano de destruir a humanidade, que o homem e a mulher vêm perder o foco. Mas Jesus, ele é misericordioso para nossas vidas, meu querido. Jesus, ele é misericordioso para que a gente possa seguir um caminho diante dele. Um caminho que mesmo que tem espinho, um caminho que mesmo que tem pedregulhos, que tem pedra, que tem buraco. Mas o salmista Davi, ele diz para nós, em tua palavra, mesmo que um homem caia, não ficará prostrado. Pode cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor Deus ele levanta. Então essa palavra para o teu coração nessa tarde, eu quero que você entenda. Eu não sei o que você está passando, não sei se você está em cativeiro que nem aquele povo. Eu não sei se você está em momento de depressão, momento de fraqueza, momento de angústia. Eu não sei se você está no caminho do Senhor, se você afastou dos caminhos do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, louva o Senhor Deus pela tua vida, continua, vai nessa força, não abre mão dos planos do Senhor sobre a sua vida. Mas se você está afastado do caminho do Senhor, se você não aceitou o Senhor Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, meu querido, não perca tempo porque Jesus está voltando. Não perca tempo, volta logo, volta. Pega essa palavra, olha para essa palavra, olha para o povo de Israel, que é o povo judeus, que passaram 70 anos em cativeiro por ter se afastado do caminho do Senhor, e o Senhor Deus permitiu que aquilo tudo aconteceu, permissão do Senhor, para que eles viessem ficar 70 anos em cativeiro. Não foi 7 dias. Meu querido, Deus ele tem grandes coisas para nossas vidas. Deus ele tem deixado para nós, ele diz para nós que o caminho não é fácil. A porta da salvação é estreita. É estreita a porta não é larga, não é fácil. Mas Jesus ele diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele deixou a instrução, ele deixou a receita. Qual é a receita? É Jesus. Ir até ele, essa é a nossa receita. Seguir a Jesus. Se a porta é estreita, meu querido, e Jesus ele deixou para nós que ele é o caminho, a verdade e a vida, então vamos seguir a ele, vamos diante dele, vamos até ele. Como nós lemos aqui em Jeremias capítulo 29, nós lemos o versículo aqui dizendo, eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos bons, não de mal, pensamento que aquilo que vocês espereis. Buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o vosso coração. Olha que interessante.
Então Deus estava dizendo para aquele povo que estava em cativeiro: ei, vocês estão em cativeiro, mas não é o fim disso tudo. Vocês estão aí, mas não está acabado. Me busque de todo o coração. Me busque de todo o coração, que eu serei achado. Assim diz o Senhor para nós. Assim diz o Senhor para nossas vidas. Então hoje eu quero dizer para a sua vida, meu querido, principalmente, minha mensagem hoje vai ser direcionada para a sua vida que está fora do caminho do Senhor. Não se afaste. Não abre mão daquilo que o Senhor Deus ele deixou, aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Salvação, plano perfeito, caminho que você tem a trilhar diante de Deus, momentos que você vai passar de alegria, tem momentos de sofrimento, é necessário passar em momentos de choro, como diz lá na palavra do Senhor em Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do céu. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar. Então tudo é necessário e tudo tem o seu tempo. Mas o mais importante é que você passe este tempo nos caminhos do Senhor. O mais interessante é que você passe este tempo adorando ao Senhor. Porque o momento em que você passa adorando ao Senhor é o momento onde que Ele vem e sara as suas feridas. É o momento onde que Ele vem e te liberta do cativeiro. É o momento onde que Ele vem e tira da opressão, da depressão, da onde que Ele te liberta, da onde que Ele te levanta. Então o povo estava passando um momento difícil, 70 anos presos, 70 anos em cativeiro, 70 anos exilados. Então Deus começa a dizer para eles: ei, não desanima. Deus viu que eles estavam fracassados por aquilo que eles estavam passando, até mesmo por aquilo que eles procurou e achou. Muitas vezes a gente procura problemas para nossas vidas. Escuta essa palavra. Muitas vezes a gente procuramos problemas para nossas vidas. Por que procuramos? Porque nós tomamos caminhos errados e achamos que estamos no caminho certo. E achamos que está tudo bem e lá na frente quebramos a cara. Quem procurou problema? Nós mesmos. Não foi ninguém, foi nós mesmos. Então Deus viu que ele estava desanimado, triste, abatido. Deus começou a dizer para eles, começou a profetizar para eles, dizendo: levanta da onde que vocês estão, começa a edificar casa. Depois de 2 anos que ele estava já preso, Deus começa a dizer para ele: começa a plantar, começa a colher, começa a mudar o ambiente onde que você está, começa a mudar você mesmo, o local onde você está. Vocês estão em cativo, mas não estão perdidos. Mesmo 70 anos em cativeiro, Deus não abandonou eles, não. Porque Deus, Ele não é homem. Deus, Ele não vai se arrepender daquilo que Ele permitiu. Deus não é filho do homem para que venha mentir. Então Deus, Ele falou assim: vai passar 70 anos. E foi passado 70 anos. Ele só saiu quando se deram 70 anos de cativeiro. Mas durante desses 70 anos, diante desse período todinho, dentro da Babilônia, dentro daquele cativeiro que eles passaram neste período, não passaram sozinhos, passaram com Deus. Mesmo que não tinha liberdade diante daquele lugar, estava preso, estava sendo subjugado pelo rei da Babilônia, mas Deus não abandonou eles. Sabe o que eu aprendo com isso? Você pode estar no fundo do buraco, no fundo do poço, mas Deus, Ele não vai te abandonar. Nunca Ele vai te abandonar. Nunca. Só que interessante que muitas pessoas eles não querem sair do buraco, sempre querem ficar no buraco. É verdade, é realidade. Por quê?
Porque Deus, ele quer estender, ele quer tirar nós do buraco. Sempre ele quer tirar uma vida do buraco. Sempre ele quer transformar uma vida. Sempre ele quer mudar a vida, trazer de novo para a sociedade. Trazer de novo, trocar as vestes, colocar um anel novo no seu dedo. Colocar tudo novo sobre a sua vida. Mudar a sua aparência. Não olhar mais de cabeça baixa, um olhar de tristeza não. Mas um olhar de alegria. Mesmo passando por circunstâncias, em cativeiro, mas está rindo, mas está adorando ao Senhor. Mas muitas pessoas não querem sair do buraco, muitas pessoas não querem. É o tal daquela palavrinha orgulho. Ao tal daquela palavrinha orgulho, muitas pessoas não querem abrir mão daquilo que está passando. Acha que é bem para a sua vida, acha que é maravilhoso para a sua vida e não quer sair dali, mas não. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Desde lá do Éden, quando o homem caiu, quando o homem e a mulher pecou contra Deus, ali se formou o plano de redenção, se formou o plano de salvação da humanidade. Porque se não fosse Jesus, eu creio que talvez a humanidade tivesse perdida, talvez até mesmo destruída. Porque Jesus, ele está como advogado, entenda isso. Jesus está advogado à destra do Pai sobre as nossas vidas. Então Jesus, ele tem misericórdia, Deus, ele tem misericórdia sobre as nossas vidas. Como hoje eu falei, minha palavra hoje é direcionada para a sua vida. Eu creio que tem pessoas hoje ouvindo que estão afastadas do caminho do Senhor. Eu creio que tem pessoas hoje ouvindo que estão literalmente, não está na presença do Senhor. Já quero aqui estar se terminando, não vou me prolongar muito. Mas Deus, ele está te dando uma chance a cada dia e a cada manhã para você voltar, meu querido. Não perca tempo, porque Jesus, ele está voltando. É só você olhar para os acontecimentos que está acontecendo ao nosso redor e olhar diante da palavra que ele disse para nós o que ia acontecer, ele está acontecendo. Então Jesus, ele já está à porta. Então não perca tempo, volta logo para o caminho do Senhor. Porque mesmo aquele povo em cativeiro, mesmo aquele povo ter afastado do caminho do Senhor, para mim terminar, já estou terminando, mesmo aquele povo já olhando, até mesmo o rei da Babilônia olhando, dizendo, agora está tudo perdido, vai todo mundo morrer na minha mão, mas não. Foi o momento deles passarem para que ele pudesse despertar daquilo que estava passando, daquilo que eles procuraram para a vida deles, pelo caminho errado que eles tomaram. Então Deus, ele diz para nós, ele começou a dizer para aquele povo, para o judeu que estava em cativeiro, orais a mim, buscai de todo o coração. O Senhor Deus começou a ministrar o coração, dizendo assim, serei achado quando me buscar de todo o coração. Eu sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamento de bem, não pensamento de maldade. Então Deus, mesmo em cativeiro, Deus estava dizendo assim, me busca, me ora, abre o teu coração, que eu quero entrar e fazer morada em ti. Então, meu querido, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Mesmo em cativeiro, Jesus está dizendo, ora a mim, busca a mim de todo o teu coração. Aí entra em jogo o arrependimento. Eu não vou me delongar muito, porque não tenho muito tempo. Mas Deus, ele está deixando para a sua vida, meu querido. Abre mão daquilo que está te fazendo mal. Vem para os caminhos do Senhor. E para nós que a gente talvez está no caminho do Senhor, que se afasta do caminho do Senhor, eu quero dizer para a sua vida que todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado ele tem a sua consequência. Talvez você não vê agora, mas a consequência vem. E todo pecado ele tem uma consequência. Então eu quero dizer para você, não se afaste do caminho do Senhor. Mas se você está em cativeiro, está em momento, em depressão, o Senhor está dizendo, ora a mim, me busca de todo o coração, que serei achado, diz o Senhor.
Louvo a Deus pela tua vida, que o Senhor estava ouvindo essa palavra aqui hoje, que ouviu essa palavra ao teu coração. Eu creio que Deus falou ao teu coração. Não sei com quem Deus falou, mas Deus falou contigo. E eu quero terminar aqui com uma oração pela tua vida. Orar a Deus para que Deus ele venha te libertar, que Ele venha tirar todo mal sobre a sua vida. Eu venho orar a Deus, eu quero fazer uma oração específica para a tua vida, que Deus ele venha te levantar do fundo do poço. Feche os seus olhos se você puder, abaixa a tua cabeça se você puder, se você não puder, leva o seu pensamento a Deus, mas fale com Deus, não perca este momento. Senhor Deus e Pai querido, neste momento, nessa tarde, eu quero fazer uma oração, Pai querido. Eu quero fazer um clamor para todos aqueles que estão neste momento precisando de ser tirado do buraco, de ser tirado do cativeiro, Deus, de mudar a história. Deus, eu quero te pedir neste momento, Pai querido, que o Senhor Deus vai encontrar essas vidas, Pai querido, que estão na depressão, na opressão, que estão em caminhos errados, Pai querido. Deus, eu quero te pedir nesta tarde, Pai querido, vai encontrar essas vidas, Pai querido, que estão sendo escravizadas pelo diabo, que está sendo, Pai, levando a ruína, Pai querido, pelo diabo, Pai querido, que está aí na beira da morte. Aquelas pessoas que estão com pensamento de suicídio, Pai querido. Deus, traga a salvação, a libertação, a cura, a transformação nessa tarde. Deus, e que cada um possa firmar os teus passos numa rocha. E nessa rocha que é o Senhor sobre as nossas vidas. Que cada um possa entregar o teu caminho ao Senhor. Que mais o Senhor Deus vai fazer sobre a vida deles, sobre as nossas vidas. Deus, eu louvo ao Senhor por cada vida que ouviu nessa tarde essa palavra. Eu louvo a Deus por cada ouvinte, por cada bairro, cada cidade, por cada estado, por cada lugar. Deus, o Senhor Deus abençoa a vida de cada um, Pai querido. E cada um esteja neste caminho, ouvindo e praticando a palavra do Senhor. Abençoa nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Deus, toma a vida de cada um, Pai, neste momento que está entrando no período de festa, Pai querido. O Senhor Deus possa destruir todo o mal, guardando a cada vida, a cada um que está pegando a estrada, Senhor. O Senhor Deus abençoa. Deus, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu querido, que Jesus te abençoa. E muito obrigado por estar comigo, ouvindo e compartilhando a palavra do Senhor. Amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 44 minutinhos. Como eu falei para o irmão aqui, Arthur, que eu tenho alguns segundinhos para fazer pequenos comentários, né? Comentários esses que muitos até já agradecem e falam que realmente é gostoso, porque a gente fecha com a mensagem do mensageiro. Isso mostra que nós estamos prestando atenção, mesmo trabalhando para cá, olhando isso, mas nós estamos ouvindo, né? E o irmão não deixou de trazer essa mensagem, que a gente não pudesse fazer um pequeno comentário, né? Seguinte, a palavra foi, né? De repente você foi e não voltou. E isso, essa palavra que o irmão trouxe, ela fez eu lembrar quase 4 anos atrás, que eu ouvi do meu filho, vou ali, e ele não voltou. Deus, quando eu falo que Deus tem algo para nos dizer, Deus tem algo para falar com a gente, mexer com a gente, é assim, é gostoso. Mas o mais gostoso é a gente não ter orgulho, quando o irmão falou, que hoje às vezes nós deixamos de fazer as coisas para Deus por causa do orgulho, ou por causa da vergonha,
ou por causa da mitidez, ou por causa da riqueza, ou seja, por algum motivo, nós deixamos de fazer alguma coisa para Jesus. E eu, graças a Deus, mais outro detalhe, irmão, quando o irmão falou dessa palavra orgulho, eu me lembro que quando nós começamos a aprender, nós estamos aprendendo ainda, nós estamos caminhando ainda, conhecendo mais profundamente Jesus, e quando nós estávamos indo para a igreja, alguns anos atrás aí, eu lembro que eu ia na frente de minha esposa atrás, e eu lembro que eu deixava sempre a Bíblia na mão da minha esposa, porque eu ia passar pela praça do bairro, todo mundo ia me ver com a Bíblia na mão. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho orgulho de sair, aí orgulho contrário, eu tenho orgulho de sair. Você vai descer? Não, pode ir, já pego a Bíblia que eu estudo, que eu estou aprendendo, e já vou para a igreja. Eu tenho o maior prazer quando o bairro de Itaquara, uma praça está cheia, e eu estou passando ali no meio dos meus amigos, amigas, e estou indo para a igreja. Mas por que eu me sinto bem? Porque é assim que Deus quer. E de repente, dessa forma, também nós estamos ajudando as pessoas a fazer o mesmo. Mas Djalma, pô, ele pode, eu também posso. Então as pessoas podem aprender a palavra de Deus. Então eu acho que o irmão trouxe essa mensagem, ela coube, exatamente, a gente está ouvindo. Mas a gente tem que ser verdadeiro. Como nós temos, Deus nos deu autoridade do microfone de falar, então nós temos que falar, testemunho. Em cima da outra palavra que o irmão trouxe, ontem o evangelista que estava aqui, pregando a palavra de Deus, jovem de 20 anos, ele foi, mas Jesus trouxe ele de volta. E assim como eu vi o mensageiro Igor falando ontem, assim que eu ouvi o mensageiro falando hoje, o meu filho foi, mas ele vai voltar em nome de Jesus. O Igor foi, Jesus foi lá e resgatou ele. E ele falou aqui do meu lado, ai de mim se não fosse Jesus. E dessa mesma forma eu falo, ai de nós se não fosse Jesus. Porque ele dá chance e dá oportunidade. Basta que nós quebremos o orgulho, basta que nós sejamos sinceros, basta que nós sejamos verdadeiros, basta que sejamos honestos. E não fingindo. O irmão trouxe a palavra das pessoas que se desviam. Mas às vezes, irmão, nem só os que desviam, mas os que estão dentro da igreja também, que dê bom testemunho, que realmente está certo, abraça o manto sagrado, a cruz de Jesus, e dê testemunho. Porque às vezes tem alguém que desvia, então tem que buscar resgatar. Mas tem alguns que estão dentro da igreja, no mundo todo, já estão desviados há muito tempo, porque estão com um pé na igreja e o outro no mundo. Não estão realmente entregando para Jesus de corpo e alma, fazendo aquilo que Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com a ti mesmo, tá vendo? Não adulterar, não invejar, não matar, não mentir, não enganar, não fazer nada, dar face. Mas às vezes tem muitos que não fazem. Então a mensagem do irmão, sincera e verdadeira, trouxe, mas importante também que nós, cada vez mais vamos nos fortalecer. E uma coisa, eu aprendi e estou aprendendo, quanto mais nós aproximamos da palavra de Deus, mais nós vamos se aproximando de Deus, e mais Deus vai nos revelando, mostrando para a gente ver certas coisas certas e a coisa errada, tanto fora, dentro de casa e dentro da igreja. Então nós temos que pegar, porque o nosso alvo é Jesus, o nosso caminho é a Bíblia, a nossa vida é Jesus. Então, quer dizer, nós temos que estar certamente vigiando. Porque realmente o mundo quer fazer o quê? O mundo quer colocar nós de um lado de fora e um lado de dentro. Mas ele está entrando já lá dentro. O mundo já está entrando dentro das igrejas com várias coisas, com vários dogmas, está entendendo que está modificando. A gente até está desconhecendo pessoas, a gente vê, ouve, anda para cá, anda para lá, a gente ouve coisas, ou vê coisas que vergonha Jesus. Fato que as pessoas estão fazendo, dizendo que ser irmão, dizendo que ser pastor, dizendo que ser missionário, dizendo que ser evangelista, dizendo que ser tudo, mas estão fazendo outra prática do mundo. Aí não. Mas Jesus está escrito, como o irmão já, várias vezes já veio aqui, já pregou e falou. Muitos vão querer entrar no reino do céu. Muitos vão falar que tinha igreja, muitos vão falar que era pastor, muitos vão falar que é missionário, muitos vão falar que é evangelista, muitos vão falar que é diácono, muitos vão falar que é irmão, mas as obras do Senhor, verdadeiramente, como está na Bíblia,
ele está deixando de fazer, por causa do orgulho, por causa de um ego, por causa de uma vaidade, por causa de alguma coisa. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 50 minutos, eu quero agradecer o evangelista Arthur por mais uma vez nos atender, e com essa mensagem, vou falar para o irmão aqui, que eu recebi o telefonema, aliás, eu estava no telefone, e uma pessoa mandou um abraço para você, que ama você quando você prega, porque você coloca o Espírito Santo de Deus para transmitir a verdade de Deus. Então, estou dando um recado porque por telefone. Então, não vou falar o nome por ética, por respeito ao programa, que o programa aqui não é busca de audiência, é aqui para falar de Jesus. Então, como essa palavra veio de agradecimento a Deus pela sua vida, estou retransmitindo ao vivo para o irmão aqui. Agora vamos estar desfazendo a nossa rede, tá ok? A partir da amanhã eu quero convidar você para mais um programa falando de Jesus ao vivo, né? Amanhã tem um programa aqui, um irmão também, estou esperando esse irmão vir aqui amanhã, e ele vindo em nome de Jesus, vou ligar para ele mais tarde, está confirmado, e se Deus tocar no Espírito Santo, ele tem um testemunho muito forte. Deus, se o Espírito Santo mexer com ele aqui no estúdio amanhã, ele vai dar um testemunho. Mas ele vai fazer o que ele exatamente vai estar fazendo, o que o irmão Arthur está fazendo hoje. Não é se envergonhando, não é deixando o orgulho ficar para as pessoas, é colocando realmente Deus em primeiro lugar. Agora sim, 18h51, já estou atrasado, né? A você aí uma ótima tarde, uma tarde e noite, e até amanhã, se assim Deus permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus